Pois bem, pessoal, voltamos a mais uma aula de psicologia cristã. Estamos aprendendo muita coisa aqui. E na aula anterior nós falamos sobre o suicídio. E nós vamos continuar falando ainda sobre o suicídio. E eu apresentei aqui o meu livro sobre como evitar o suicídio. Um dos meus livros. Sou autor de mais de 100 livros. Esses livretos pequenos aqui tem muitos. A gente escreveu muito material aí de saúde mental. Creio que todos eles aqui, ou a maioria deles, estão nas nossas plataformas digitais. Isso. Tem em mãos um livro. Deixa eu ler aqui. Parei aqui. A cada ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem no mundo pelo suicídio. Quase 1 milhão, como nós tratamos na outra aula. A cada 40 segundos, pelo menos, uma pessoa tira a sua própria vida. Esse número supera a soma daqueles que morreram a cada ano vitimados pela guerra e pelo homicídio. Mais pessoas morrem através do suicídio do que do homicídio e do que nas guerras que já houve. Os dados são alarmantes. Vemos que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Logo conclui-se que este é um dantesco problema para a saúde pública, como nós trabalhamos na aula passada. O suicídio é um ato voluntário e intencional de matar a si mesmo. É o assassinato de si mesmo, é o último e irreversível estágio da autodestruição. É a violência fatal contra si para pôr fim a uma dor maior do que a vontade de viver. Outras vezes, é um golpe final em si mesmo para punir a outrem. Então, é um peso desmedido, é uma dor desmedida para poder afagar ou amenizar a dor gigantesca que ele tem na sua alma. Vale ressaltar que tanto o suicídio quanto a tentativa produzem consequências emocionais irreparáveis para famílias, amigos e, sobretudo, para a própria pessoa. Então, toda pessoa que comete suicídio, ela já vem há muito tempo, é o estágio final. Ela já vem há muito tempo saturada, ela vem muito tempo triste, muito tempo abalada, muito tempo sofrendo emocionalmente. Então vai chegar um momento do transbordo, né? Do transbordar fatal, que é o ato dela cometer suicídio. Então são fatores do passado, foram tão grandes, foi tanto problema, toda a situação difícil, que ela não aguentou a pressão e acabou optando pela impiedosa morte. Toda tentativa de suicídio é um pedido de socorro. Toda tentativa de suicídio é um pedido de socorro. É importantíssimo você, a gente, cada um, ficar atento para os inconscientes pedidos de socorro, porque nem sempre, às vezes, ele vai ser verbalizado. Nem sempre, às vezes, ele vai ser falado, dissecado. Nem sempre. Então, todas as vezes é importante. É importante que a gente fique atento para os pedidos de socorro, porque toda tentativa de suicídio é um pedido de socorro. Toda tentativa de suicídio deve ser ouvida e compreendido. Poxa, nós nunca iremos saber se a pessoa de fato vai ou não cometer suicídio. Ah, é só besteira, é só frescura, mas a gente não sabe. Ninguém sabe, que nós não somos onisciente para saber o que está acontecendo no pensamento da pessoa, para saber o que está acontecendo na alma da pessoa. Ah, devemos orar, devemos rezar? Sim, devemos fazer isso, mas sobretudo devemos também falar com essa pessoa, abraçá-la, ouvi-la, ouvir seus questionamentos, suas mazelas, suas tristezas, suas amarguras. É importante ouvi-la.
toda tentativa de suicídio deve ser um alerta para as pessoas próximas. E a gente, muito embora existem pessoas assim, que promete, que ameaça, mas por chantagem mesmo, para chantagear a família, e eu até entendo, mas a única maneira de você não viver nesse vexame é levar a pessoa pela qual ela está triste para um terapeuta, um psicoterapeuta mais próximo, de confiança, que vocês gostem, que é do gosto de vocês. É importante porque é melhor você investir um dinheiro ou gastar um dinheiro com uma pessoa, com um psicoterapeuta, do que você tentar depois ficar com remorso de não, que podia ter ajudado, mas não ajudou porque foi querer hipotetizar que a pessoa estava só com brincadeira. E no final das contas, não estava. Por isso, é importante que você cuide dessa pessoa próxima ou pague um terapeuta para ela. O suicídio, como eu disse agora há pouco, ele é o grito silencioso da alma. É silencioso, é por isso que você não ouve, é por isso que você não vê, é por isso que você não atenta. Quando você despercebeu, já foi, já aconteceu, a pessoa já cometeu o impiedoso suicídio. Jamais devemos negar nossa escuta para um pedido silencioso de socorro. Jamais. Não custa nada ouvir, não custa nada sentar, não custa nada. A gente ouve tanta besteira, a gente perde tanto tempo com coisas banais. Por que não nós não perderíamos com uma pessoa que quer cometer suicídio? Eu entendo que uma das coisas mais difíceis dessa vida é alguém que comete, alguém na família que cometeu suicídio. Já pensou você ter um irmão que cometeu suicídio, um pai ou uma mãe que cometeu suicídio? Não é nada fácil, é muito triste, é muito angustiante. Por isso, não negue seu ouvido para as pessoas que estão pedindo socorro. Não negue sua atenção para as pessoas que estão suplicando a ajuda de alguém, que estão suplicando um socorro. Era comum em tempos remotos contemplarmos pessoas a partir da terceira idade ceifar suas preciosas vidas. Todavia o quadro mudou, isto é, o número de adolescentes que tiram sua vida é hoje muito alarmante. É muito alarmante. De acordo com Lopes, o suicídio acontece mais entre os... Olha só, antes de falar isso daqui, é interessante que por que jovens, se não tem um passado gigantesco, tem tudo e quer cometer suicídio mesmo assim? Na verdade, talvez seja por isso, né? Ele teve tudo, ele não conquistou, a vida perde o sentido. O que é legal na vida é a tua construção, é você gozar daquilo que você construiu, é você desfrutar daquilo que você trabalhou, que você deu duro. Agora, vive numa casa tóxica, de pais tóxicos, de pai que abandonou o filho, de pai que estuprou o filho, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu. Tem muitas coisas que nas escondidas, nas ocultas aí, que a gente não sabe. De repente, um menino de 14 anos, 12 anos, 15 anos, 16, 17, 20 anos comete suicídio e ninguém sabe o motivo. De repente, essa criança, de repente, esse adolescente cometeu suicídio porque ele foi abusado, porque o pai o desprezou, porque bateu na cara dele, porque o pai o rejeitou. E, na verdade, ele rejeitou a vida porque antes de rejeitar a vida, ele foi rejeitado pela família. Ele foi rejeitado pelas pessoas próximas. E aí, detalhe, é tão alarmante isso, como eu ia dizendo agora há pouco, que o número de pessoas que cometem suicídio está mais entre os ricos do que entre os pobres. De acordo com Hernandes Dias Lopes. Entre aqueles que perdem os bens e entre aqueles que nunca tiveram bens. Então, é muito maior na presença daqueles que são ricos, porque pais ricos não têm tempo para os filhos. E era para ser o contrário, não era? Os pais ricos era para ter mais tempo para o filho, porque afinal de contas são ricos, têm dinheiro e têm mais tempo para ficar com os filhos. Então, eles fazem muito dinheiro para pagar muitas coisas para o filho, para dar muitas coisas para o filho, mas não se dão. Para investir muito nos filhos com viagens, mas eles jamais viajaram para dentro da alma dos filhos. Jamais viajaram para dentro do ser dos filhos. Então, é por isso que os ricos cometem muito mais suicídio.
A dor da perda é maior do que a dor de nunca ter tido. A dor da perda é maior do que a dor de nunca ter tido. Poucas pessoas dão cabo da própria vida por causa da pobreza em que sempre viveram, mas muitos sucumbem diante da alteração brusca do status social. Algo primordial que devemos saber é que a pessoa que se suicida tem o desejo de viver. Não obstante a isto, sua dor emocional é tão impetuosa que ela não consegue pensar em outra alternativa a não ser a morte, para amenizar a situação em que ela se encontra. Nós falamos que a dor é tão grande, é tão brutal, que elas preferem sair pelos corredores da morte do que ter que encarar, devido à dor que elas vão sentir ou estão sentindo. Fatores para Stuart, a maioria dos suicidas não quer a morte. Eles só querem fazer parar o que consideram ser uma dor emocional ou sofrimento psicológico insuportável. Fatores ou causa primordial. Todas as pessoas com tendência a suicídio devem ser levadas a sério. Nunca pense que pelo fato de a pessoa ameaçar tirar sua própria vida, isso é algo que não irá acontecer. Para o DSM-5, a possibilidade de comportamento suicida existem permanentemente durante os episódios depressivos maiores nas pessoas. Quero continuar lendo aqui para você entender o que o DSM fala. O fator de risco descrito com mais consistência é a história prévia de tentativas ou ameaça de suicídio. Porém, deve-se lembrado que a maioria dos suicídios completados não é precedida por tentativa sem sucesso. Outras características associadas a risco aumentado de suicídio completado inclui sexo masculino, ser solteiro ou viver sozinho e ter sentimentos proeminentes de desesperança. A presença do transtorno borderline aumenta sensivelmente o risco de tentativa de suicídios futuros. Já para Hernandes Dias Lopes, as estatísticas provam que 80% das pessoas que se suicidam um dia falaram que se matariam. Olha só, as estatísticas, de acordo com Hernandes Dias Lopes, provam que 80% das pessoas que falaram que pessoas que se suicidaram um dia falaram que se matariam. Então, toda pessoa que cometeu suicídio, 80% delas já falaram, ó, vou me matar, eu quero me matar, a vida perdeu sentido, eu penso em morrer. Então é por isso que o nosso olhar tem que estar extremamente atento. Vamos lá. Tentativas prévias de suicídio são o fator mais forte na previsão de um suicídio. Cerca de 1/3 das pessoas que se matam já tentou suicídio antes. 1% dos que já mataram virá a suicidar-se dentro de um ano. Olha só o dado, hein? 1% dos que já tentaram suicídio virá se suicidar no período de um ano. 10% se matarão dentro de 10 anos. Há aproximadamente 16 tentativas de suicídio para cada suicídio concretizado. Há aproximadamente 16 tentativas de suicídio para cada suicídio concretizado. A maioria dos que cometem suicídio tem uma desordem mental diagnosticada. Como sabemos, a depressão é a causa número 1 das pessoas que cometem suicídio. A depressão é a causa número 1 das pessoas que cometem suicídio. Por que ela cometeu suicídio? Por causa da depressão. E o que é depressão? Foi excesso de trauma do passado. Né? Então, é um efeito dominó. Excesso de trauma levou a pessoa depressiva leva ao suicídio. E é nisso aí, e é imperceptível, porque a gente pensa que as pessoas não foram treinadas a dizer que tá tudo bem, que tá legal, mas na verdade não tá tudo bem. E nem tampouco
Tá legal. E precisamos olhar para isso. Gary Stuart corrobora sobre algumas palavras associadas aos suicídios. São elas: raiva. Pega isso aqui. Algumas palavras, ó, Gary Stuart corrobora sobre algumas palavras associadas aos suicídios. São elas: número 1, raiva, desânimo, falta de esperança, desamparo, falta de valor, depressão, medo, tragédia, mistério, vergonha, vingança, protesto, ressentimento, alívio da dor, busca por soluções, um grito por ajuda, um legado construído, perguntas não respondidas, sonhos não realizados, erros, desespero, amargura, lágrimas e arrependimento. Pessoas com tendência a suicídio acreditam que ninguém sentirá falta delas quando elas se forem. Elas têm um sentimento de inferioridade, de abandono, de penúria e desespero. Pensam que seus amigos e familiares estarão melhor sem elas. Pensam que o suicídio é a única forma possível de escapar da dor emocional. Assim, o suicídio não quer morrer. Ele quer escapar do sofrimento. No fim das contas, o suicídio não é uma questão que diz respeito ao morrer, mas sim ao viver. Vou trabalhar aqui agora algumas situações de prevenção aqui, tá bom? Prevenção para a gente caminhar para o final dessa nossa aula sobre depressão e também sobre o suicídio, né? O suicídio, que são consequências de uma pessoa depressiva. Tô com sono porque hoje eu acordei cedo. Esse dia eu acordando cedo para gravar muitas aulas aqui para nossos alunos que estão nos pedindo aí, né? E por isso que eu tô abrindo a boca aqui. Vamos lá. Consequências e prevenção. O suicídio é uma avalanche destrutiva na emoção. As consequências deste ato são enormes, pois frequentemente as famílias desenvolverão um grande sentimento de culpa em relação à tragédia. A depressão muitas vezes não mostra sua face fantasmagórica, ela também trabalha na surdina, ceifando suas vítimas. As motivações para o suicídio podem incluir o desejo de desistir diante de obstáculos percebido como insuperáveis, intenso desejo de pôr fim a um estado emocional extremamente doloroso, incapacidade de antever algum prazer na vida ou o desejo de ser uma carga para os outros. A resolução desses pensamentos pode ser uma medida mais significativa de risco reduzido de suicídio do que a negação de plano suicida, que diz o DSM-5. O suicídio é uma prática equivocada acerca da natureza da vida, do tempo e da eternidade. O suicídio é uma revolta nebulosa contra si mesmo. Pois é, o suicídio é uma revolta nebulosa contra si mesmo. Por quê? Porque ele não quer encarar os problemas, não quer ir. E é muito difícil encarar os problemas, como eu disse para você. É muito desafiador ter que assumir que errou, resolver o problema e pedir perdão. Mais um tópico aqui. O suicídio é o rompimento nevrálgico é um rompimento nevrálgico do sagrado. O suicídio é um mal irremediável, não tem como voltar atrás. Não tem como. O suicídio é um ato inglório, ou seja, a pessoa se desglorificou da pungente e elegante magia da existência. O suicídio é uma solução imprudente, né? Ele foi muito imprudente em querer tirar a própria vida, mesmo fraquinho, mesmo sem força. O suicídio é uma ilusão desastrosa, não alivia a dor emocional. O suicídio, ao contrário, a pessoa não quer morrer, mas quer amenizar a dor, mas mesmo assim ela não ameniza a dor. O suicídio é o passaporte para as trevas. O suicídio prejudica a si próprio e os próximos. As pessoas serão abaladas, ficarão tristes, ficarão por causa daquele que cometeu o suicídio. O suicídio
é um ato de injustiça contra si e contra os outros. Poxa, está sendo injusto, foi injusto contra a família, injusto contra os pais, injusto contra os filhos, injusto contra os amigos, porque os amigos amavam a pessoa. Os amigos amavam a história dela, apesar de ser muito difícil e desafiadora, mas os amigos amavam. O suicídio revela a falta de amor a si próprio. É a única saída para curar a dor emocional. É a melodia melancólica do abismo. É o estágio final da dor humana. É um ato que anda na contramão de Deus. É uma zona de escape para aqueles que estão com a emoção fragilizada. O suicídio é uma agressão fatal ao patrimônio singular do universo que se chama vida. A prevenção. Para o psiquiatra Moreno, sugere que conversar com o paciente sempre sobre o tema é importante, uma vez que ele pode apresentar uma série de pensamentos. Por isso, é importante você sentar, perguntar e ouvi-lo. Uma boa conversa é restaurador, muda as rotas, muda o futuro. Pergunta sobre a presença da ideação suicida, né? Você está com alguém que está com pensamento suicida, senta com ele e faça essas perguntas. Primeira, tem obtido prazer nas coisas que tem realizado? Você tem prazer? Sente-se útil e deixa ele responder. Você pergunta, deixa ele responder. Terminou a resposta? Não dê feedback. Faça outra pergunta. Sente-se útil para a vida que está levando? Deixa ele responder. Sente que a vida perdeu o sentido? Deixa ele responder. E vai só mantendo a escuta assertiva. Tem esperança de que as coisas vão melhorar? Deixa ele responder. Pensou que seria melhor morrer? Deixa ele responder. Pensamentos de pôr fim à própria vida? Deixa ele responder. São ideias passageiras ou persistentes esse pensamento? Deixa ele responder. Pensou em como se mataria? Como é que você pensou que se mataria? Quais eram as estratégias que você usaria? Deixa ele responder. Já tentou ou chegou a fazer algum preparativo para cometer suicídio? Deixe ele responder, por mais que te espante, deixe ele responder. É capaz de proteger e retomar para a próxima consulta? Deixe ele responder. Né? Você que é pastor, você que é padre, você que é terapeuta, você que é deixe ele responder. Tem esperança de ser ajudado? E deixe ele responder, tá bom? Avaliar se a pessoa apresenta um plano definido para cometer suicídio. Aqui é uma pergunta, ó. Você fez algum plano para acabar com a sua vida? Um projeto? Você tem alguma ideia de como fazer? Então são perguntas que você faz para ele. Investigar se a pessoa tem métodos para o suicídio. Você tem pílulas, uma arma, inseticida, outros meios, veneno em casa? Esses meios são facilmente acessíveis para você? Estão sempre à disposição para você ficar alerta. Descobrir se a pessoa fixou alguma data para cometer suicídio. Você decidiu quando planejar acabar com a sua vida? Então, são perguntas que vai ajudar você, né, nessa questão. Também, obviamente que o que tem pensamento suicida, ele tem que passar por um trabalho psicoterapêutico, psiquiátrico, onde eles vão ser receitados com remédio antidepressivo e com uma boa equipe para trabalhar. Nós, como igreja, como cristão, devemos fazer nossa parte de combater, né? Devemos combater com demasiado esmero até que os suicidas se tornem abruptamente apaixonados pela vida. Devemos tratar com medicamentos, terapia, fé e amor. Precisamos entender que gente precisa de gente, todos precisam de Deus. Precisamos de alguma forma unirmos e lutar contra esse gigante. Precisamos incutir nos suicidas que a vida é bela e singular e que vale a pena viver. Vale a pena respirar prazerosamente o ar da vida. No ato que você estiver perguntando, entrevistando, sondando, não interrompa a pessoa frequentemente, evite julgamentos, demonstre solidariedade e não seja superficial. Dizer que as coisas vão ficar bem, outras frases clichês, não ajuda. Converse sobre os sofrimentos,
Se seu sofrimento for grande, procure conversar com pessoas próximas. Escolha um lugar adequado, reserve um tempo, estabeleça um diálogo de confiança. Isso também vai ajudar a fortalecer os vínculos. A família e os amigos são importantíssimos e devem ser lembrados nessa hora. Proteja o doente. Se o paciente está enfarteado de viver e acha que a vida não tem sentido, ele pode apresentar um risco. Baixo. Esteja atento. Contudo, se o sujeito tem planos claros de suicídio, preparou os meios para realizá-lo e parece estar se despedindo de todos, estamos diante de uma situação de emergência. Enfim, a vida é um espetáculo do universo. A vida é um dom de Deus. A vida é um presente do Criador. A vida é singular e bela quando é vivida com responsabilidade. A vida deve ser vivida com intensidade e alegria. É a mais bela poesia elaborada por aquele que rege com perfeita harmonia a canção terrena, o próprio Criador. Com isso, nós concluímos mais uma aula do nosso curso de Bibliologia, ou seja, nosso curso de Psicologia Cristã. Mais uma aula e até a nossa próxima aula. E até lá!